Ele merece. Ele é digno. A palavra nos ensina isso. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 33 ao 38. Também estaremos projetando. Se você quiser ler ali, você pode acompanhar. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Irmãos, hoje é culto de ceia. Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Parece que falar sobre infidelidade a Deus não tem a ver com o culto de ceia, né? Mas tem tudo a ver, porque foi justamente essa celebração, aquilo que nós celebramos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que curou, que trouxe cura, que trouxe reconciliação daquilo que nós fizemos contra Deus, da infidelidade que nós tínhamos a Deus e que cometemos contra Deus lá em Adão e Eva ainda, né? E falaremos então hoje sobre o terceiro nível. Nós falamos no último domingo sobre a infidelidade a Deus na materialidade. Quem é infiel na espiritualidade, que foi o primeiro nível, se mostra infiel nas coisas materiais também. E quando a gente chega no terceiro nível de infidelidade, nós nos deparamos com o estrago que essa infidelidade a Deus faz nos relacionamentos. Sejam casamentos, seja relacionamentos entre pais e filhos, seja entre namorados, amigos ou apenas conhecidos. Os relacionamentos são quebrados a partir da infidelidade que temos a Deus naquilo que ele chama de relacionamento saudável. Os níveis de infidelidade, eles são causados pela essência do homem, que é o pecado. Essa é a essência do homem, o pecado. Nós não temos experiências com Deus porque somos infiéis nas práticas simples da oração, do jejum, do ir à igreja, né? Quantas pessoas acabam trocando o culto ao Senhor por qualquer outra atividade, né? Sempre na balança, o culto ao Senhor sempre tem, né? Isso aqui não vai ter. Sempre. Seja um jogo de futebol, seja um show, seja qualquer coisa. A gente tem a tendência de trocar essas coisas, aliás, o culto ao Senhor, o ir à igreja, o que a palavra de Deus nos diz assim, não deixeis de ir, não deixeis de congregar. E a gente acaba trocando por outras coisas que nos agradam mais. Não prosperamos materialmente porque nós vivemos barganhando com Deus. Nós vivemos dizendo: Senhor, se tu me der isso, eu vou fazer a tua obra, né? Foi algo bem interessante que um falou. A gente não tem que orar assim. A gente tem que dizer: Senhor, eu vou fazer a tua obra. Se tu quiser, você me dá. Senão, está tudo bem, eu vou continuar fazendo a tua obra. Às vezes a gente vive barganhando com Deus.
Se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. E isso não funciona com Deus. E nós quebramos relacionamentos quando a gente anda na infidelidade a Deus a partir desse tópico de relacionamentos, porque o amor de Deus não reina sobre os nossos relacionamentos. Por isso que quebramos relacionamentos. Na verdade, tudo o que fazemos como discípulos de Jesus depende se nós aprendemos a nos relacionar através do amor dele e não através do que a gente acha certo ou errado. Quando você olha para o modo de vida, chegando agora no nosso texto, para o modo de vida de Pedro, você vai encontrar um homem muito impetuoso, um homem assim precipitado, né? Um homem que ele gostava de ação, ele não era muito de ficar parado. E ele via Jesus na sua vida de forma diferente dos outros. Cada um tinha uma visão a respeito de Jesus. Se você colocar um panorama aí sobre o relacionamento de Jesus com seus discípulos, você vai ver um mais incrédulo, outro que amava ele, né? Outro que era mais bravo, outro assim ia, né? E Pedro, ele era ele tem um destaque na palavra de Deus, e ele acreditava no que Jesus estava fazendo, ele acreditava da sua maneira. Mas talvez Pedro tenha sido um cara que estragou muito o relacionamento, né? Tenha sido um cara assim que acabou com alguns relacionamentos, até que ele aprendesse a amar como Jesus realmente queria que ele amasse, né? O que Jesus quer que nós amemos. Pedro cortou a orelha de Malco, né? Pedro queria, né, fazer tudo apressado, ele se encrencou com Paulo, né? Se você ler Gálatas, você vai ver ali, ou em outras situações, você vai ver Pedro se encrencou com Paulo. Pedro também não queria pregar o evangelho aos gentios, ele era um cara assim bem impetuoso, né? Bem irado em algumas coisas. Ele não tinha, era muito assim, ou é ou não é. E ele diversas vezes entrou em atrito com o próprio Cristo, né? Cristo chegou ao ponto de dizer: vai para trás de mim, Satanás, né? Tu entende das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então ele era um cara assim que ele agia, ele era muito de agir. Então por isso eu acho, né? Não estou dizendo, eu afirmando 100%, mas eu acho que Pedro, ele estragou muitos relacionamentos dele por essa forma de agir, né? Mas teve um outro apóstolo, outro discípulo chamado João, e ele foi diferente de Pedro. Ele teve um outro tipo de experiência com Jesus. Ele amava Jesus. Ele se recostava, amava ao ponto de se recostar ao peito de Jesus. Ele era o discípulo mais próximo de Jesus em termos de relacionamento. E ele realmente conheceu o amor de Jesus mais profundamente. E ele acabou falando muito sobre esse amor. E ele pensou e escreveu sobre o amor, João, né? Tanto é que você percebe lendo as cartas dele, quando João chega a dizer que Deus é amor, né? É ele quem diz isso. Então ele tinha uma experiência com o amor de Deus, eu creio, muito mais profunda que os outros discípulos. E por essa experiência de Pedro, a gente pode entender o quanto nós devemos cuidar dessa área de nossas vidas, e também que também é um reflexo do que Deus realmente está se Deus está realmente nos controlando na nossa vida. Nós precisamos atentar para essa parte da nossa vida, se nós estamos amando como Cristo realmente deseja que nós amemos. E nesse texto você vai perceber que Jesus falou de duas coisas, são dois assuntos, e eu achei interessante enquanto eu meditava sobre isso.
Porque Jesus ele fala sobre a sua partida, sobre a sua morte e ressurreição, e ele fala de um novo mandamento. Aí depois desenrola ali a história com Pedro, né? Foi tão interessante para João ver Jesus falando sobre esses termos de relacionamentos, né? De um relacionamento amoroso com Deus, que demonstra amor, que João foi o que colocou no Evangelho essa situação do novo mandamento. Ele é o apóstolo que coloca isso. Nenhum outro evangelista colocou. E João chega ali e diz: novo mandamento eu vos dou. Ele registra isso. Os outros evangelistas não. Eles registram de uma outra forma. Mas João, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João relata isso, a importância que tinha para ele falar sobre o amor de Jesus e de como nós devemos amar uns aos outros. Agora, Pedro, né, a gente vê o seguinte: parece que Pedro, ele nem deu bola no que Jesus falou. Ele simplesmente perguntou para Jesus. Logo depois do texto, no 35, ele fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus falou isso. Aí Pedro parece que interrompe Jesus, né? E ele chega assim, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora. Parece que Pedro aqui está chegando e dizendo assim: tá bom, Senhor, isso eu já sei, né? Mas vamos falar do que interessa mesmo aqui. Para onde tu está indo? Parece que Pedro chegou fazendo isso com a fala de Jesus. Jesus estava falando sobre um novo mandamento. Sabe o que é isso? Para um judeu era um escândalo. Jesus chegou um dia e disse assim: então eu te perdoo os pecados. Falou para um pecador, né? Para um paralítico lá, que Jesus curou. O que os judeus falaram? Que é isso? Como é que quem tem poder para perdoar pecados senão Deus? E agora vem Jesus e diz: eu dou um novo mandamento para vocês. E Pedro parece que não dá nem bola. Chegar e dizer: vamos acrescentar aí nos 10 mandamentos mais um mandamento aí. Isso aí, eles rasgam a veste lá, os judeus, né? De tamanha blasfêmia é você dizer isso. Mas Pedro não se interessa por Jesus dizer: um novo mandamento vos dou. Pedro não achava aquilo tão importante. Sabe, irmãos, parece que quando a gente fala sobre amar uns aos outros, sobre o amor de Deus, ou amar a Cristo como amar as pessoas como Cristo amou, estamos falando de algo muito superficial. Estamos falando de algo assim meio utópico, né? Meio de outro mundo, né? Isso aí é para outra. Isso aí é no papel. Mas agora amar as pessoas como Jesus amou, né? Isso aí não existe. Parece que a gente fala sobre o amor dessa maneira. E talvez por isso os nossos relacionamentos se quebram tão facilmente. Porque a gente acha que sabe amar. Casamentos se desfazem facilmente hoje em dia, porque a gente acha que pode casar de qualquer maneira. Amizades são desfeitas porque nós não sabemos amar como Cristo amou. A gente não tem a capacidade de chegar para Jesus, chegar para as pessoas e falar a mesma coisa que Jesus disse: eu não estou chamando mais vocês de servos, estou chamando de amigos. E um amigo, eu vou dizer o que é um amigo: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Isso é amizade.
Nós mudamos de igreja em igreja porque aquela pessoa me olhou torto, ou porque o pastor não disse meu nome lá na frente, né? Ele não me reconheceu que eu fiz aquilo, que eu fiz isso, não me escolheu para ir junto para essa TPI, não escolhi ninguém, eu abri para todo mundo, né? Mas a gente parece que a gente quebra os relacionamentos tão facilmente. A verdade é que nós somos infiéis ao amor de Jesus, ao amor que Ele demonstra todos os dias a nós. E esse é o terceiro nível da infidelidade, que faz a gente quebrar os relacionamentos. Ele nos perdoa e nós não perdoamos. Ele resgata pessoas e nós jogamos fora. É assim que a gente age. Jesus cura pessoas e nós ferimos pessoas. Sabe, irmãos, Ele nos fala em demonstrar amor e repartir aquilo que temos. E nós estamos mais preocupados e interessados em saber se pode beber ou não, se dá para jogar na Mega Sena ou não, se eu posso ser rico ou não posso ser rico. É nisso que às vezes eu me pergunto se nós não estamos sendo semelhantes a Pedro. Nós queremos saber outras coisas e a gente esquece das coisas básicas porque a gente acha que sabe tudo sobre aquilo. Achamos que conhecemos o suficiente sobre aquele assunto e que não precisamos gastar tempo aprendendo sobre aquilo, principalmente sobre amar pessoas. Todo mundo sabe de cor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. A gente sabe de cor isso e a gente fala para todo mundo. Mas quando é a vez de nós aprendermos sobre o que realmente é amar o próximo, e a gente vai lá para a parábola do samaritano, a gente diz, eu não sou capaz de fazer isso. E Jesus está dizendo que aquilo é amar o próximo. Aliás, aquele que só define quem é o próximo e como nós devemos agir em relação ao nosso próximo. Que ali no caso era um samaritano. Era alguém, um judeu pergunta, qual é o meu próximo? E Jesus vai lá e fala que é um samaritano. Que os judeus tinham raiva. E ele diz, é um samaritano, assim. E o judeu passa, e o levita passa, e o próximo, o samaritano, ajuda aquela pessoa. E daí? E agora? Nós precisamos aprender com Pedro. Ele aprendeu muitas coisas com Jesus. Ele foi um cara muito impetuoso, mas ele aprendeu com Jesus. Nós perdemos pessoas na nossa vida por causa da infidelidade que temos para com o amor de Deus. Nós queremos ser perdoados, nós queremos ser amados, mas nós não queremos repartir isso com outros. Nós não queremos. Eu me perguntei, eu lendo esse texto, eu me perguntei sobre esse diálogo de Jesus com Pedro. Parece que a coisa não está conectada assim, né? A coisa está meio afora. Jesus falando de amar uns aos outros, Pedro dizendo que ia morrer por ele, né? Parece que tem focos diferentes, né? E ainda Jesus fala que Pedro vai negar Jesus, né? Que vai negar ele. Até que eu meditando e orando, eu percebi, né, o que Deus queria falar comigo a respeito desse texto, né? Deus nos fala coisas simples para praticarmos, simples, para sermos mais parecidos com Jesus, como amar uns aos outros. Mas a nossa arrogância, ela sempre nos leva a pensar que nós já sabemos o suficiente sobre um assunto e que nós não precisamos mais estudar sobre aquilo, que nós não precisamos mais focar na palavra de Deus,
Eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já fui na igreja tantas vezes, então não preciso. E eu confesso que eu fui muito arrogante, e às vezes essa arrogância tenta dominar a gente, né? De achar que a gente sabe de tudo sobre coisas. Eu já participei de muita vigília, não preciso ir em vigília. Participei de muito, já jejuei demais. Não preciso mais fazer isso. E às vezes a gente traz isso para o nosso contexto de vida. Até que Jesus vem e nos diz sobre essas coisas maiores aí que você está querendo. Você quer curar pessoas, você quer ganhar almas para Jesus, você quer fazer milagres, né? Coisas grandes para mim, né? Eu quero ir lá no púlpito pregar que nem o pastor, porque eu tenho conhecimento, né? Talvez tenha até mais conhecimento do que eu. Mas Jesus chega para Pedro e ele diz: você vai morrer por mim? Eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro fica meio naquela: o que é isso, né? Como eu vou negar? Eu vou morrer por Jesus. Eu vou morrer. Irmãos, se nós não amarmos de verdade, chegará um tempo em que Deus, Ele nos ensinará realmente que nós buscamos fazer coisas grandes sem saber praticar as pequenas, que nós consideramos pequenas, né? Porque o amor é tão grande que Jesus resume toda a lei nisso, em amar a Deus e amar ao próximo. Nós veremos que somos incapazes quando Deus resolver nos ensinar sobre coisas simples como amar uns aos outros como Cristo nos amou. Jesus falou isso para Pedro, né? Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, porque ele via que Pedro não sabia o que era amar de verdade. Ele enxergava isso em Pedro e ele precisava ensinar Pedro. O interesse dele era outro. Jesus diz: eu te dou um novo mandamento, Pedro, discípulos, eu estou dando para vocês um novo mandamento. E Pedro diz: para onde você vai? Não quero saber disso. Eu já sei que tenho que amar as pessoas. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Eu acho que Pedro, ele percebeu que o que ele buscava fazer, que era morrer por Jesus, dependia muito daquela coisa simples, daquele novo mandamento de amar uns aos outros, como ele amou. Porque só conhecendo esse amor de Jesus, eu sou capaz de morrer por Cristo. Se você não conhecer o amor de Jesus, o verdadeiro amor de Jesus, você não é capaz de morrer por Jesus. Você não é capaz de nada por Jesus. Na verdade, se ele pedir para você tirar a camiseta e dar para um mendigo passando na rua, você não faz. Se você não conhecer o amor de Jesus. Porque você vai achar justificativo. Pedro foi, num olhar de Jesus, ele foi chorar amargamente, porque ele percebeu que não amava e que não morreria por Jesus. Que ele não alcançaria, ele não conseguiria fazer as coisas grandes para Deus. Porque ele não sabia nem fazer a coisa mais simples que Jesus tinha dito para os seus discípulos: amem como eu amei vocês. Ele não conseguia morrer por Jesus e ele não conseguia aprender as coisas básicas como amar de verdade. Mas sabe o que é tremendo, irmãos? É que Jesus nos ama. É que Jesus não nos abandona. É que Jesus, Ele não desiste de nós. E isso
E essa palavra é o motivo de nós termos esperança em nossos relacionamentos. Porque Jesus não desiste de nós. Porque Jesus, ele consegue moldar-nos através das nossas infidelidades. Quando Jesus ressuscita, ele aparece na praia. Jessé comentou esse texto no domingo passado. Ele aparece na praia, os discípulos reconhecem, aliás, o discípulo amado, João, reconhece que era Jesus na praia. Pedro pula do barco, afobado como sempre, vai nadando até lá e reconhece que era Jesus, chega na praia. E então Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? E ele diz: eu não desisti de você ainda, apacenta minhas ovelhas. Eu não vou desistir de você. Pedro, ele aprende sobre relacionamentos. Você vai ensinar essas ovelhas que são minhas, você vai ensinar elas a terem relacionamentos saudáveis. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Você vai ensinar elas a encontrar o caminho de volta ao Pai, a conhecer o amor verdadeiro. E sabe, irmãos, que eu creio que aquelas palavras de Jesus: tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Então, elas significam que Jesus estava dizendo: agora você sabe o quanto é importante amar de verdade, conhecer o amor de Deus. A igreja primitiva foi liderada por Pedro. A Bíblia diz que a igreja de Atos, a primeira igreja, ela tinha um coração e uma só alma. As pessoas esperavam pela liderança de Pedro e viam nele um homem de Deus. Viam nele um homem que estava na presença de Deus. Pedro aprendeu que essa era a essência do agir de Deus, o amor dele. Se nós não compreendermos como igreja isso, irmãos, nós não conseguiremos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitos querem morrer por Jesus, mas não querem amar os seus irmãos. Não vai conseguir morrer por Jesus sem aprender uma coisa simples, que é amar as pessoas de verdade. E João, o discípulo amado, vai falar isso. Ele diz: se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. É isso que diz lá na carta de João. Você não consegue? Como é que você vai amar alguém que não vê? E alguém que vê você não ama. Então isso é muito profundo, irmãos. E eu confesso que eu tenho que aprender muito mais sobre amar pessoas. Mas eu tenho me apaixonado por pessoas. No pastoreio eu tenho aprendido isso. A relevar as limitações das pessoas, a entender que cada um possui a sua fraqueza, a entender que nós realmente precisamos confrontar o pecado, mas nunca sem amor, e que o nosso objetivo, e a Bíblia nos diz isso, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, como que reconciliando as pessoas até Deus. A nossa missão é de reconciliar, é a reconciliação. Nós temos essa mensagem: Deus está reconciliando os homens consigo mesmo. E para nós conseguirmos amar de verdade as pessoas, o primeiro passo é reconciliarmos e sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Só conseguimos amar de verdade alguém se nós conseguirmos viver esse amor de Deus. Eu oro para que a igreja brasileira, que tem enfrentado muitas dificuldades, ela não precise do canto do galo para aprender sobre o amor de Jesus. Que
Que nós possamos parar de olhar, Senhor, para onde Tu vais? Quando que o Senhor vai voltar? Tem muita gente que para sobre isso, não consegue viver porque tem medo de que Jesus vai voltar, de que o fim do mundo vai acontecer. Não é isso, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho fala de um amor tão profundo que nós devemos ter por Jesus, que não importa se Ele voltar daqui ou depois da nossa morte, nós vamos estar com Ele sempre. A presença dEle é maior do que qualquer coisa que a gente espera. Nós devemos esperar por Ele. Nós não esperamos Jesus vir voltar para acabar os nossos problemas. Nós esperamos Jesus para voltar e rever. Aliás, vê-lo pela primeira vez com os nossos olhos. Porque com os nossos olhos espirituais nós já o encontramos. Jesus está dizendo para nós, para todos nós, que nós devemos amar como Ele amou. É isso que precisamos fazer. Assim, eu quero encerrar esse momento e essas 3 mensagens que falam sobre a infidelidade a Deus. Mas a infidelidade, ela pode ser transformada em fidelidade a Deus se nós olharmos para nós mesmos e vermos que em muitas coisas temos sido infiéis, tanto na espiritualidade, como na materialidade, como a gente falou aqui, como também nos relacionamentos que temos. Nossos relacionamentos muitas vezes são mentirosos, são superficiais, porque nós não aprendemos a amar como Cristo pediu que nós amássemos, como Ele nos amou. E é sobre isso que a ceia fala. O Ministério de Louvor pode passar aqui à frente. Nós vamos passar a ceia. Jesus, ele nos fala na sua palavra. Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Jesus morreu para nos reconciliar a Deus. Todo o Evangelho ele fala sobre isso, sobre reconciliação, sobre perdão, sobre restauração. Não é sobre quebra, não é sobre eu estou certo e você está errado. O Evangelho fala de que Deus ama e deseja que todos se salvem. Por isso que Ele anuncia a todos: arrependam-se. Deus, Ele não está condenando pessoas. Nós já estamos condenados. Todos os homens estão condenados. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor alcançam a misericórdia e a graça de Jesus. Então Ele está nos reconciliando, porque nós escolhemos um caminho de infidelidade lá atrás, mas Ele anuncia a todos os homens hoje que através da morte e ressurreição dEle há perdão, a graça, a misericórdia, a reconciliação. E quando nós vivemos isso, nós só queremos uma coisa: viver esse amor de Deus e estar com Ele em todos os lugares. Por isso que Paulo ele entendia tanto isso que ele disse assim: ó, quer eu morra, quer eu viva, minha vida é do Senhor. Não tem mais nada que eu desejo nessa vida. Eu desejo a Cristo. Eu considero tudo como lixo para poder ganhar a Cristo, porque eu quero ser achado em Jesus. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos celebrando essa reconciliação. Nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que esse sangue me trouxe
a justiça que eu precisava. Eu sei que aquele sofrimento do teu corpo era o meu sofrimento e você pagou por isso. E você me reconciliou de volta com Deus. Eu já não sou mais condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse é o nosso chamado, irmãos. Reconciliar, restaurar. Se quebramos relacionamentos em Cristo, eles podem ser reconstruídos. Nós não somos chamados para quebrar relacionamentos. Nós somos chamados para restaurar. A ceia simboliza exatamente isso. Se coloque de pé. Você que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você que é batizado nas águas por imersão. E que você que está em paz com Deus e com os homens, você pode participar da ceia. Se não participar hoje, ok? Medite sobre a sua vida e reflita para que você conserte isso diante de Deus. Seja com Deus ou com os homens, pedindo perdão, reconciliando, reconstruindo uma intimidade com o Senhor. E na próxima ceia você vai participar, é uma ordenança do Senhor. Mas você pode participar da ceia. E enquanto nós cantamos, você vem até a frente, pega um pão e um cálice, volte para o seu lugar, para que nós possamos cear juntos como igreja. Justamente por causa desse relacionamento que temos com Cristo e uns com os outros. Enquanto cantamos, vem à frente e pega o pão e o cálice. colocamos as nossas vidas diante do Senhor agora, enquanto participamos da ceia, lembrando que foi o teu corpo, Senhor, e o teu sangue derramado para que nós tivéssemos vida, para que nos reconciliássemos com o Senhor, e também para que, Senhor, nós vivêssemos relacionamentos segundo a tua vontade, Pai. Nos perdoa, Pai, quando nós
nós quebramos os relacionamentos baseados em nossa vontade e não lembramos do perdão e do amor do Senhor derramado sobre nós todos os dias, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados e nos faça, em nome de Jesus, andar pelo caminho reto, pelo caminho do Senhor que a Tua palavra nos diz. Amar como Cristo amou e fazer com que a Tua palavra seja refletida em nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, pelo cálice, Senhor, e pelo pão, confiando, Senhor, que um dia estaremos ceando com o Senhor, que esse é o nosso maior anseio, estar com o Senhor, Pai. Mais do que acabar os nossos sofrimentos, mais do que sair dessa terra, Pai, nós queremos estar com o Senhor. Ao Senhor, o autor da nossa vida, nós queremos estar contigo, Pai. Restaura os nossos relacionamentos como igreja, como família, Pai. Que haja restauração entre relacionamentos de pais e filhos, de esposos e esposas. Que haja restauração entre amizades, Pai, e que a Tua palavra reine sempre sobre o nosso coração, e assim confiaremos que o Senhor nos restaurará em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por causa do nosso relacionamento com Cristo e como igreja, eu quero que você faça um símbolo. Você troque o seu cálice com um dos seus irmãos. Você que vai participar da ceia, troque com alguém só o seu cálice e participe da ceia, porque nós devemos ter a comunhão uns com os outros, apesar das nossas limitações como igreja. Amém? Troque o cálice e participe da ceia com alguém, ok? Amém, irmãos? Nós somos uma igreja que deseja viver a palavra do Senhor. E nós queremos uns com os outros andar nessa caminhada de unidade. E entender que o corpo de Cristo, ele é feito não de uma pessoa. Eu não sou igreja sozinho. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós não entendermos isso, como que a gente vai caminhar junto? A palavra de Deus diz, nós precisamos entrar em acordo para andar juntos. Então que o nosso coração e a nossa alma sejam um. Entenda as limitações uns dos outros. E nós vamos conseguir exaltar um nome que é sobre todo nome, Jesus. Vamos orar mais uma vez. E que essa semana o Senhor possa derramar esse amor sobre a tua vida. E Ele restaure relacionamentos. Amém, irmãos? Que Ele restaure a sua vida, a sua comunhão com Deus. E tudo aquilo que Ele quer restaurar. Porque Ele veio para isso. Ele veio a essa terra para restaurar. E um dia Ele vai restaurar todas as coisas. E aí estaremos para sempre com Ele. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo aqui, por participar da ceia e lembrar que um dia estaremos com o Senhor celebrando todos como igreja. Não vai ter batista, não vai ter assembleiano, não vai ter presbiteriano, não vai ter católico, ninguém. Somente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que, Senhor, fizeram com que a Tua palavra reinasse em seus corações e que se entregaram totalmente à comunhão do Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que vive pelo Teu amor, Pai. Que não viva, Senhor, para si mesmo, mas viva, Senhor, para cumprir o mandamento que Cristo nos deixou, de amar uns aos outros como Ele nos amou. Que a Tua palavra reine no nosso coração.
para a honra e glória do Teu nome. Cremos no Teu amor, Pai. Confiamos na graça de Jesus Cristo e esperamos nas consolações do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Dê um abraço no seu irmão. Uma ótima semana na graça e na